primeiro ano ali, com a saída do Padre Roberto, era uma explosão de possibilidades, não é? Colocaram para fora, ele saiu. Aconteceu algo, não aconteceu, e ficou aquela coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo. O padre para Israel e os irmãos aqui e aquela coisa toda, e sai uma enxurrada de religioso e religiosa, assim, que era impressionante, uma coisa muito difícil de se administrar. Principalmente porque a gente não tinha estrutura emocional para aquilo. Então foram os piores momentos da nossa vida, institucionalmente falando. Porque a questão, Guto, é que envolve, como eu falei, a vida da gente. Então, causou muito desamparo. A gente não sabia para onde ir. Porque até então a gente tinha aquele nortezinho, né? Aquele falar ali, tá falado. Tá, não, e é o que eu ia dizer. Porque, querendo ou não, em todos os toqueiros, depois desse acontecimento, o amor ao padre... Era um negócio. Não, era algo realmente fortíssimo. Então, ver tudo aquilo, ouvir, vivenciar, não era fácil pensar assim, mas rapaz, realmente o padre não está mais entre nós. Foi difícil. Não está, porque era um amor com o fundador, e eu não gosto nem de dizer era, mas não tem como não ser grato a alguém que começou isso na igreja. Não tem. Né? Então, assim, olhar para um lado, olhar para o outro e disse, e agora? Né? O que no início ali o senhor pode falar que tenha sido o mais difícil? Okay. Foi muita coisa difícil, né? Mas eu acho que o mais desafiador realmente foi a questão da gente ter que lidar com tudo isso sem ter controle emocional. Certo. Que foi o que aconteceu. As pessoas sem controle emocional, aquelas cidades foram embora. Muitas pessoas estavam assim, apegadas à figura dele, provavelmente foram embora por causa disso. Outras, a grande maioria, na verdade, por mais que, como você falou, tinha essa comoção pela figura dele. Só que muita gente não estava ali por causa dele. Não, é verdade, Guto. Eu entrei, eu fui conhecer ele depois que eu entrei. Isso. No retiro ali que eu vi, tem... Porque depois, dentro da toca, eu fiquei sabendo que ele pregava na Canção Nova. Eu não tinha acesso à Canção Nova, por exemplo. Então, muitos vieram realmente e tiveram uma experiência vocacional, de fato, muito bonita. Sim. Mas no decorrer da caminhada, foi se construindo, diante da imagem dele, um pouco dessa comoção toda, se eu puder usar essa palavra. E aí, quando caiu todo mundo junto. Eu lembro de eu ficar à noite olhando pro teto, falando, e agora, o que vai ser da minha vida? Porque eu pensava, não vai rolar, não vai acabar. Entendeu? No mínimo que eu posso esperar isso. Mas daí, surpreendentemente, a igreja veio muito em auxílio. Dom Bruno, saudoso Dom Bruno, que ele faleceu, ele abraçou, entendeu? A causa. Assim. É emocionante pensar, até hoje, Dom Gilberto, Dom Bruno, que foram os primeiros bispos da Toca de Assis. Depois vieram já outros, né? Mas eu acho que o mais difícil foi isso, perder, assimilar que essa figura não era tudo aquilo que a gente via. E ninguém é tudo aquilo que a gente via. Não é porque ele, ou por causa de uma coisa que ele fez somente. Não. Muito pelo contrário, não é essa a questão. A questão não está no que ele fez ou deixou de fazer, se afastou ou não se afastou. Não, a questão não está nisso. A questão é que a gente não pode olhar para ninguém com perspectiva mais do que a pessoa de fato é. E todo ser humano é limitado. E então, assim, eu acho que um erro nosso, um erro do toqueiro, da toqueira, foi enxergar além. Enxergar além no sentido assim, de ver mais do que era. E aí o que acontece? Sabe quando você idolatra o pai? E depois, não estou dizendo que é isso, né, gente? Não é o caso dele, mas estou fazendo uma analogia. E você descobre, não é isso. E você descobre que o pai é alcoólatra. E aí aquele pai super-herói, daqui a pouco você fala, ele é humano, ele tem um vício. Não estou falando que é isso, no caso dele. É um exemplo. É um exemplo. Para você entender, porque de repente você consiga entender o que a gente sentiu. Porque todo mundo ficou tão preocupado, Guto, em o que aconteceu com ele, que ninguém se perguntou, e os filhos, e os toqueiros? Como é que eles estão se sentindo? E os pobres das casas? E os pobres? E os leigos? Então, as pessoas elas ficavam sempre muito na comoção do fato, da fofoca da coisa, né? Se for falava coisa, o que acontece? Que as pessoas nos paravam na rua e queriam saber. Claro.
E se você não falava, poxa, eu ajudo vocês. Eu dou, como é que é? Eu faço doação para vocês. Agora, E eu não posso saber o que está acontecendo com a toca? Sim, era isso mesmo. E aí você ficava ali naquela eu sou benfeitor e vocês não vão dizer o que está acontecendo? E não é assim que a coisa acontece, né? Se você ajuda, você tem que estar ajudando porque você quer ajudar. Então não é porque tudo que acontece agora dentro da nossa família religiosa tem que vir para fora, assim, de uma forma. Então, o desafio foi esse, porque daí a gente se via num momento muito fragilizado, porque aquela figura tão querida não estava mais no meio, e ainda todo mundo em cima. Todo mundo em cima. E por que vocês não tomaram a canção nova? E por que saiu tanta gente? Mas aí as pessoas, e na minha opinião, as pessoas que digam a toca não é mais a mesma toca, são pessoas que não constroem com a gente, não adianta. Porque quem aproxima um pouquinho que for, vê o carisma, claro que vê. Porque se você entra na nossa casa, o Santíssimo vai estar lá. Mesmo nas casas que não tem acolhimento, nós vamos estar, de alguma forma, fazendo. Agora, por exemplo, os irmãos estão. O irmão Cordeiro, que é o guardião aqui da casa de São Paulo, não, mano. Hoje, daqui a pouco, nós vamos sair para entregar cobertor, porque hoje vai ser a noite mais fria de São Paulo. Sempre com essa preocupação. Então, assim, claro que o nosso contato com. Sem exaltação carismática, gente, mas é porque realmente a toca, ela tá aí. Só que o fato da gente não ter permitido que qualquer um entre, e isso com certeza limita a vocação, a ponto de ter pessoas que tinham problema de cabeça dentro da toca, a gente teve que tirar para medicar a pessoa. Então era tudo muito bonito, e até as loucuras, a gente tá conversando, é muito bonito, mas só que chega uma hora que na vida consagrada não dá, não bate, é muita inconsequência. E aí você fala, poxa, isso não dá certo, isso vai queimar. Então, assim, é claro que você vê hoje a gente mais ordenado, a gente impondo limites, não tem mais aquele brilho dos inícios, aonde, como eu falava aqui, eu mesmo deitava no chão e dormia. A gente dorme no chão ainda, na verdade, não tem essa, não é questão, não é de não dormir. Dorme no chão ainda? Dorme no chão, porque a gente, assim, da nossa parte masculina... Mas esteira? Bota um cobertorzinho assim, ó. Ainda dos toqueiros dormem no chão? Pelo menos no ramo masculino, não sei se é legal a gente falar isso. Não, mas, gente, não, mas é. Mas não, tem, porque é uma sese que a gente continua oferecendo. Aí, então, se tem algum problema de coluna, essa coisa, bota um colchão. Sim. Uma cama, pode botar uma cama, não é uma coisa, isso não é regra de vida. Entendi. Mas a maioria dos irmãos tem essa experiência, né? A gente dorme no chão. Mas não é isso que de alguma forma diz, claro. Olha, nossa, a toca é a mesma. Mas eu quero dizer que nós ainda somos adoradores. Nós ainda estamos com os pobres moradores de rua, Guto. A gente, por isso que eu falei para você que eu queria muito ter esse momento com você. Acho que para mim ia ser muito especial ter esse momento com você, porque eu acho que faltou essa voz pro filho da pobreza. É verdade. Entendeu? A nossa cara humanizada sempre foi só o fundador, e não permitiram que a gente estivesse aqui falando, olha aqui, nós somos humanos, gente. A gente tá aqui, a gente sofreu tudo isso, viu? E a gente tá vivo. E aí é bonito porque vocação é vocação, né? Então, como eu tive a minha experiência vocacional, e isso antes da toca, e tem pessoas que vêm à toca e se encontram, as vocações continuam vindo. Isso que é o mais bonito. Então, pessoas que olham, na verdade, quando o jovem ele consegue olhar o irmão, ele vê aquilo humanizado, ele fala, eu quero ser assim. Sim. Então ele se inspira naquela vida consagrada, e mesmo que seja um irmão pecador, que todos nós somos pecadores, muito pecadores, não adianta, todo mundo é pecador, mas mesmo assim ele consegue ver luz. Então, eu acho que o mais bacana de eu poder estar aqui conversando com você é isso, é mostrar que a toca está viva, sim. E pelo jeito não vai acabar tão cedo. Não vai. Pelo menos enquanto nós estivermos vivendo, vivenciando e entregando este carisma, é uma necessidade da igreja ainda hoje adorar em reparação, porque o Santíssimo Sacramento ele continua sendo ultrajado. Então, vira e mexe, a gente ouve notícias de sacrários arrombados. E aí tem toda aquela coisa, né? Pessoas que comungam de forma sacrílega, sem noção nenhuma, em pecado mortal. Pessoas que recebem o Santíssimo Sacramento, comungam e limpam a mão e as partículas caem, e o corpo de Deus está ali. Então, o nosso papel na igreja, Guto, é adorar em reparação por aqueles que não adoram, por aqueles que não amam, por aqueles que não creem, pela ignorância, às vezes, do povo que maltrata Cristo sem saber. E vai dizer que hoje a rua não é uma demanda, né? Absolutamente diferente dos inícios. Isso. Que se antigamente a gente trabalhava lá, desculpa a expressão, com os cachaceiros, com os alcoólatras que bebiam. Não, hoje é o drama do crack, e aí você se vê
os irmãos aqui de São Paulo se veem no meio de uma praça, com aquele, é como se fossem mortos-vivos, né? Aquela coisa sem noção nenhuma de espaço ou tempo, morrendo ali, e a gente tem que estar ali no meio. E vai dizer que isso não é uma necessidade. Porque hoje se fala de acabar com o crack, ou então alguma coisa assim, eu não sei, às vezes a prefeitura aí tem as suas ideias, mas só que a gente faz um trabalho de diminuição, né? De diminuição desse dano. Tem um irmão nosso que levou chupeta para os irmãos. Porque daí se ele ficasse chupando a chupeta, ele salivava, porque eles esquecem de salivar por causa do crack. E dá uma água, a gente dá um chá ali, parece, que coisa mais parece, tá enxugando gelo aí. Não, mas na verdade isso daqui de repente faz com que ele viva até amanhã, e amanhã ele pode ser que ele tente ir embora, e aí deu mais uma chance. Então, assim, claro que é uma necessidade do nosso carisma hoje, de estar na rua, de estar fazendo. E aí eu, por minha parte hoje, inclusive estou aqui por causa disso, faço a minha parte também como ministro hoje de querer humanizar essa cara da Toca de Assis. Ainda chama ministro geral? Ministro geral. Que no caso sempre foi o padre Roberto, na Isso. saída dele vieram outros. Irmão Vieram Gabriel, outros. depois o irmão... Depois veio irmão Paulo, irmão Rariel, irmão Rariel e agora o e senhor. agora sou eu. Então, hoje, como moderação geral da Toca, é o senhor que é responsável. Eu e mais um conselho de 5 irmãos. Mais um conselho. Não, mas a pessoa em Sou si é o ministro geral.